bem-vindos de volta ao Yankee Talks. E para dar início aqui ao nosso bate-papo, eu convidei a Jéssica e o Vinícius, nossos coordenadores de projeto. Então, hoje o tema vai ser sobre sustentação de robôs e a Jéssica vai falar um pouquinho, explicar para a gente o que é a sustentação de robôs. Certo. Bom, obrigada. A sustentação de robôs, ela nada mais é do que realmente fazer o acompanhamento, né, dos RPAs que estão em produção. Hoje a gente tem uma série de RPAs na empresa, né, e um time não 100% voltado para isso, mas que realmente faz esse acompanhamento diário. O que consiste, né, nesse acompanhamento? Eles têm ali as etapas realmente de olhar a execução, fazer uma conferência na máquina onde esse robô está executando, ver os logs do robô, né, fazer a verificação para saber se tem alguma inconsistência que está acontecendo no processo em si, analisar também o nosso Analytics, onde eles conseguem ver assertividade, volumetria, a velocidade do robô também, porque são etapas, né, são premissas do processo, dependendo muito, logicamente, de cada cliente, de cada regra, de cada RPA, mas em si são esses processos. E além desse processo de monitoria, né, eles também atuam na manutenção desses robôs quando no processo de monitoria é identificado alguma inconsistência grave que faça com que o robô pare ou que precise de uma melhoria para atingir a velocidade ou assertividade que o cliente está esperando. E aí são manutenções de nível 1, ali quando a gente fala de sustentação mesmo. Em seguida, aí, depois, se for algo um pouco mais grave, passaria para um nível 2, que já não entra mais só em sustentação. Mas, em resumo, é isso. E em cima do assunto existem mitos. Quais são esses mitos? Bom, eu trouxe, então, alguns mitos aqui, né, para a gente aproveitar e falar. Robôs não precisam de supervisão. Isso é, sim, um grande mito, talvez até o maior deles, porque os robôs, eles precisam, sim, de um acompanhamento, de alguém que esteja ali olhando por eles em algum determinado momento. Lógico que não 24 horas, né? O que acontece? As pessoas confundem muito o robô com uma inteligência artificial. Quando a gente está falando de uma inteligência artificial, ela vai aprendendo e aprimorando o trabalho dela com o tempo. Quando a gente está falando de robô, são atividades que são 100% definidas antes de serem desenvolvidas. Então, não pode haver alteração, porque o robô ele é programado para fazer exatamente passos que são definidos lá atrás. Então, qualquer mudança em um desses passos, né, vai sim influenciar no funcionamento perfeito dele. Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema que, de repente, mudou uma tela X, né? Essa tela pode, sim, impactar no funcionamento do robô, porque o robô não está preparado para trabalhar com a mudança dessa tela. Ele não vai aprender isso com o tempo. Então, isso precisa, sim, de uma supervisão, de um acompanhamento. E o Vini pode falar um pouco mais também, né, sobre vários problemas que a gente tem em relação a essa supervisão. Exatamente. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente possui ainda alguns outros empecilhos que impactam no robô, né? São, por exemplo, mudança de layout de site, expiração de senha. Todos nós sabemos que, por segurança, os bancos atualizam muito as suas páginas, né? E com essa constante atualização, a gente precisa ensinar o robô novamente o que ele deve fazer, certo? E revisitar aí o processo em si do robô. Legal. E qual o segundo mito? Acho que o Vini pode falar também. Eu acho que eu vou falar. Um dos mitos aí é montar um grande time para poder assistir a automação, o robô em si. Isso é um mito grandioso, até porque uma vez que nós oferecemos uma solução para reduzir a atividade de mão de obra repetitiva, né? A gente oferecer uma solução e acabar trazendo para dentro de casa essa mão de obra, né, não seria condizente com o que a Yankee vende. Tá? Então, é um mito, não precisamos de um grande time. Hoje a gente pode afirmar para você que uma pessoa monitora uma dezena de robô tranquilamente. E esse monitoramento é muito por conta de uma implantação bem feita, de um projeto bem elaborado e bem definido com o cliente. Uma vez que isso foi implementado, as mudanças, não essas que a gente acabou de citar, né? A mudança de atualização de página, de senha, tudo que o robô vai executar é mínimo as alterações que ocorrem para a gente ter que dar uma manutenção, para a gente ter que ter uma grande equipe fazendo esse monitoramento. Inclusive, dentro da Yankee,
Recentemente teve uma grande mudança que a gente não possui mais o time de sustentação. Então, quem monitora os robôs são as pessoas que desenvolvem o robô. Então, a gente não deixa uma pessoa especificamente só olhando para a execução desse cara. O nosso Analytics ajuda bastante, as automações em si se ajudam, elas dão um retorno para o cliente falando que um ambiente está fora ou que uma senha expirou, esse tipo de ação. Então, com isso, não é necessário a gente ter um grande público olhando as execuções aí do robô. Beleza. Legal. Acho que, complementando um pouco o que ele falou, quando a gente fala de as automações, elas se avisam, né? Digamos assim, elas transmitem pra gente um aviso de que elas estão paradas, que elas estão com um problema. Isso, graças à tecnologia que a gente tem, teve muitos avanços nos últimos 4, 5 anos ali, eu diria, que possibilitaram a gente aumentar o nosso banco ali de bibliotecas e de exceções e de tratativas para essas exceções, para que a gente realmente consiga ter um trabalho consistente e não precisar de uma pessoa que fique ali às 8 horas do dia dela acompanhando um robô executar, ao invés de estar fazendo um outro trabalho, né? Então, existem algumas tratativas de parada de automação, de indisponibilidade da máquina, por exemplo, que hoje a gente consegue trazer essa sinalização pro time que faz, como o Vinícius falou, né, tanto o desenvolvimento quanto a sustentação e para todos, até mesmo para o cliente. Então, não só eles ficam sabendo, como a gente fica sabendo, para realmente ter uma atuação consistente em cima daquilo. Então, com essas tecnologias né, e a implementação delas, né, como eu falei desse banco, a gente garante que o time em si, ele consegue realmente ser reduzido para não ter ali, como o Vinícius falou também, o mesmo trabalho que outra empresa estaria tendo e por isso contratou a Yankee. Então a gente está realmente indo para frente nesse sentido, né? Exato. Eu trouxe também aqui alguns outros, deixa eu pontuar. O Analytics é dispensável para analisar os dados. Bom, a gente tem, assim, na Yankee uma ferramenta que é muito importante para isso, né? Então, já posso dizer que é um mito total, que é o nosso painel. O que esse painel traz hoje? Ele traz todas as informações do banco de dados. Então, todos os nossos robôs, eles estão integrados com o banco de dados e o cliente tem essa visualização em tempo real e depois também, se ele quiser trazer um histórico. E o que essa visualização traz para ele? Traz a velocidade da automação por hora, traz o resultado esperado do robô, tanto de taxa de sucesso quanto de taxa de erro, e também em relação à volumetria. E por que isso é importante? Como eu até comentei no começo, para nos mostrar, por exemplo, se a gente está garantindo as premissas que a gente visualizou lá na época de pré-desenvolvimento, né, nas etapas de projeto em si. Então, o cliente definiu, por exemplo, que ele queria que o robô dele executasse 6.000 casos no mês e tivesse uma assertividade de 80%. Se hoje, quando eu estou ali fazendo o monitoramento, eu não estou vendo isso acontecer, poxa, é um problema. E como que eu vou ver que isso está acontecendo? O Analytics ali entra como indispensável para fazer esse tipo de análise realmente. Não sei se o Vini quer aproveitar para acrescentar algum ponto. Acho que você disse tudo. Eu acredito que, inclusive, a nossa ferramenta de Analytics ela vai até além, né, dessa análise, onde a gente tem alguns RPAs que executam uma determinada tarefa periodicamente e temos outros RPAs que necessitam de um input de informação. E com base nessa informação, a gente consegue cruzar, inclusive, alguns dados. Não estou falando que é um BI, nosso Analytics, mas a gente consegue cruzar algumas informações para poder analisar a performance aí dos robôs. Legal. E aí temos o último mito. Temos sim, peraí. O último mito é o custo de sustentação é altíssimo e inviabiliza o ROI de projetos. Esse eu posso começar. Esse é um mito interessante para quem vai fazer a contratação dos RPAs. Eu volto no que eu disse há pouco, né? Uma vez que a Yankee vende uma ferramenta que oferece uma solução e uma redução de custo, seria totalmente fora do contexto ter um custo elevado, né, essa implantação. Então, até num bate-papo recente com o nosso diretor, a gente estava comentando que nesse segmento de tecnologia, a robotização é uma das tecnologias que dão um retorno mais rápido para o cliente final, né? Enquanto algumas
se você for implementar um RP numa empresa, vai demorar alguns anos para poder te dar um retorno. A automação em si, ela demora de 3 a 4 meses para poder te dar um retorno financeiro, né? E aí também com uma consequência, né? Nós automatizamos a função de pessoas que podem estar ali sendo não alocadas como deveria ser, né? Ela está fazendo uma tarefa ali que é repetitiva, que ela poderia estar ajudando em uma outra atividade que tem que usar um pouco mais ali do seu expertise, do seu intelecto, exatamente. Legal. E esse exemplo que o Vinícius citou, ele é realmente verídico, né? A gente tem muitos casos de muitos clientes que já comentaram comigo em algumas reuniões em que algumas pessoas estavam realizando uma função que o robô está fazendo hoje e essas pessoas elas nem estão mais nessa área, elas estão na empresa ainda, né? Porque esse realmente não é o foco, mas elas estão fazendo outras atividades em outras áreas, outros departamentos e deixaram de fazer essa atividade que agora é só o robô que faz, 100% automatizado. E eu acho que importante também comentar, né, sobre essa questão é que o valor da sustentação, né, o ROI ali da sustentação, ele acaba sendo muito interessante, porque não só você está pagando um serviço que ele pode ter uma volumetria e além de você estar redirecionando a pessoa para outra atividade, você está aumentando a sua produtividade, né? A gente tem alguns exemplos também de empresas que a gente está falando de frota de carro, por exemplo. Eles hoje têm acho que 100 mil carros. A visão deles para daqui a alguns anos com o RPA, a gente tem mais de 30 RPAs implantados com eles, é que a gente vá para 350 mil carros. Então, ali você vê que realmente tem um valor em si, e isso graças à sustentação, né? Porque eles têm em si uma sustentação muito grande com a gente, tá falando de 30 robôs, né? Sim. Exatamente, uma segurança, né? De controle, monitoramento e resultado. É que a palavra robô, a robotização, ela assusta, né? Então, Sim. ela sempre vem agregada com altos custos, realocar, às vezes não realocar a pessoa, mudança. Então, realmente. E como que a Yankee consegue, como ela pode contribuir? Hoje a Yankee, ela contribui muito, sim, olhando pelo nosso histórico de clientes, né? Temos clientes de vários segmentos. Clientes que começaram com poucas demandas, né, com a gente, que hoje possuem diversos robôs, como esse exemplo que eu acabei de citar, e que realmente para eles vale a pena, porque além da gente ter uma squad definida ali para atuar nos projetos, ajudá-los a definir os processos, a gente também tem essa mesma squad que também vai fazer o acompanhamento e a garantia para eles de que o processo deles realmente está funcionando. Então, a Yankee, ela não só contribui melhorando os processos da empresa, como também garantindo que esses processos eles vão estar ali funcionando sempre. E lógico que a cada mudança a gente vai estar ali sempre trabalhando também para que não ocorra nenhuma perda, né? Tipo, porque às vezes algo pode ficar parado e gerar alguma perda para eles em algum sentido, e a gente tem sim uma contingência ali para que isso realmente não aconteça e garanta o serviço 100% estável ali para esse pessoal. Isso é bem legal, porque muitas vezes quando nós estamos ali à frente do projeto, conversando com o cliente, desenhando, arquitetando o que vai ocorrer com o processo do RPA, muitas vezes o cliente se escuta e fala, opa, eu fazia o processo errado. Sim. Então, já vai ter o ganho do RPA sendo implantado com o processo sendo feito corretamente. Muitas vezes, pela segurança do RPA, inclusive, muitas vezes o cliente deixa de fazer algumas validações que outras pessoas que nem está envolvido diretamente no projeto tinha que fazer para poder seguir no dia a dia. Então, a pessoa revisita o fluxo de trabalho e automaticamente segue o jogo aí. Legal. Gente, acho que foi isso. Foi super esclarecedor o assunto. Um bate-papo bem bacana. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês. Legal. E até a próxima, nosso próximo episódio do Young Talks. Até mais. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.